hotel, uma pergunta não me saía da cabeça. Por que não, em nome da vida, ter contato com o sangue, com a transfusão de sangue? O clima ficou tenso, mas eu tinha que perguntar em nome do profissional e em nome do pessoal também. Por que não se pode salvar uma vida usando transfusão de sangue? Você vai acompanhar agora a principal pergunta, a dúvida que paira no ar. Todos querem saber: por que as testemunhas de Jeová não têm contato com sangue, não podem fazer transfusão de sangue? Você está comigo num carro e sofremos um acidente. Vem a ambulância e nos leva para um hospital. Você é um ser comum, não está escrito na tua testa que você é testemunha de Jeová. Está escrito em algum lugar do seu corpo? Não. Eu preciso de transfusão de sangue. O médico, rápido, sala de cirurgia. Você, por sua vez, também recebe a transfusão do sangue. O que acontece com você? Que é a testemunha de Jeová. Olha, as testemunhas de Jeová, elas, visando justamente evitar que aconteçam situações assim, onde transfusões indevidas ou indesejadas ocorram, nós portamos um cartão. Já vi, inclusive. É um cartão, uma espécie de procuração, mas ali há diretivas em que nós determinamos o que fazer em situações assim. Geralmente a polícia, ela procura documentos e junto com o nosso documento existe isso. E se não encontrar? Se não encontrar... Não há problema nenhum. Em tese não há problema nenhum. Nem para você. Para ninguém. Entendi. Só para te contar uma situação, uma vez eu estava em casa, porque eu moro em Sorocaba, Sei. aqui perto. Sei. Era mais ou menos 2 horas da madrugada. E a polícia me telefonou. Senhor Francisco, o senhor conhece o fulano de tal? Conheço. Nós estamos com um cartão dele aqui, em que ele tem aqui o senhor como testemunha de que ele não aceita a transfusão de sangue. Então, a polícia entrou em contato comigo, com aquele que sofreu o acidente, mostrando que esse arranjo, ele de fato, ele é uma provisão excelente para as testemunhas de Jeová evitarem transfusões indesejadas. Por quê? Por que você não aceita uma transfusão de sangue? Para salvar uma vida, para curar uma doença? Por que testemunhas de Jeová são taxadas no mundo inteiro com esse estigma de não aceitar transfusão de sangue e o tratamento médico é diferenciado? Por quê? Olha, você está sendo muito incisivo em afirmar que transfusões de sangue são sinônimo de vida. Não é bem esse o conceito mais moderno da medicina. Mas as testemunhas de Jeová têm essa diretriz porque a Bíblia especifica isso. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29 na Bíblia, ali fala sobre evitar sangue. E nós não fazemos isso por nenhum fanatismo religioso. Muito pelo contrário, a medicina ela tem encontrado estratégias para atender pacientes que rejeitam transfusões de sangue. Mesmo num momento crítico, você deixaria um filho teu nessa situação? Essa é uma pergunta assim, muito difícil, mas você fez essa pergunta... Eu faço que todos nós, quando recebemos essas informações, desde que eu conheço o Testemunhas de Jeová, uma das grandes informações e localização é exatamente essa aí. Eles não aceitam transfusão de sangue. Aí eu me coloco no lugar de um pai, ou me coloco no lugar de um amigo andando, como eu disse, do acidente, e gostaria de entender. Você disse que a Bíblia diz para evitar. Evitar não é não, evitar é ser. Você fez uma pergunta sobre a questão do filho, eu vou te responder. Eu sou pai, eu tenho 4 filhos. Parabéns. E eu passei por essa situação. E é interessante, o meu filho, ele tinha acabado de nascer quando nós procuramos um hospital e ele tinha uma espécie de
anomalia no aparelho digestivo, que a medicina chama de volvo intestinal. E naquela época, no Hospital das Clínicas em São Paulo, os médicos disseram que ele precisava de uma cirurgia e provavelmente teria que receber transfusão de sangue. Mas o limite daqueles médicos não era o limite de um outro médico, um professor de medicina que nós contatamos naquela época e que fez a cirurgia no nosso filho e não usou nenhuma transfusão de sangue. Então você note que o que um médico ele diz sobre o assunto parece que está muito limitado à questão do conhecimento que ele tem, enquanto que outro médico talvez já teve experiência, já estudou um pouco mais e consegue fazer a mesma cirurgia. E foi isso que aconteceu com o nosso filho. Então veja, um grupo de médicos dizia que ele tinha que ser submetido a uma transfusão de sangue. E um outro grupo de médicos aceitou o desafio de tratá-lo sem sangue, respeitando as nossas convicções, e essa criança não recebeu nenhum sangue. Ele foi operado no 8º dia de nascido, hoje ele está com 27 anos de idade e ele não recebeu nenhuma transfusão de sangue. Então você disse aceitou o desafio, não é muito risco? É um risco. Mas você não temeu pela vida dele? Mas não é um risco. Diante da atitude tomada pelos pais? Ah, sim, a gente teme, eu sou humano. Mas é um risco onde você não está se jogando no escuro. Eu confiei no médico que estava lá e que disse que ele teria condições de fazer a cirurgia sem o uso de hemotransfusões. E você não confiou no médico que estava falando que precisava de... Isso também não é uma forma de separar? Você está dizendo então que a medicina que usa a transfusão não é uma boa medicina, que a boa é... O médico era testemunha de Jeová? Não. Não era testemunha? Nenhum deles. Existem médicos especialistas em testemunha de Jeová? Então, as testemunhas de Jeová, elas possuem uma entidade, vamos dizer assim, espiritual, teocrática, que visita hospitais e fazemos palestras. E os médicos, muitos deles, começam a aprender técnicas, estratégias para tratar o paciente sem o uso de transfusões de sangue. Mas por que essa, entre aspas, eu sou leigo, neura quanto ao sangue? O entendimento religioso da Testemunha de Jeová determina que os 4 elementos principais do sangue, nós entendemos que violaria esse princípio de Atos 15, 28 e 29. Vamos entender isso aí efetivamente. Aqui, por exemplo, Atos capítulo 15, que é o texto que é realmente a norma para o cristão. Atos 15, capítulo 28 15 e 29. Sim. É muito interessante aqui que os apóstolos, lá no primeiro século, decidiram nessa questão importante. Falou assim, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias, que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Então passou a ser uma injunção. Mas é do sangue de transfusão que fala aí? Não é da adoração do animal, do sacrifício do animal, do consumismo de carne Não. Ele separa muito bem as coisas, né? As coisas que eram sacrificadas a ídolos, porque ele disse assim que era importante obedecer a essa injunção bíblica nessas coisas necessárias. Daí ele começa a listar o que era necessário. Ele diz ali aquilo que foi sacrificado a ídolos, de sangue. Então, depois, aí, aquilo que é de sangue. Tem que abster-se de sangue. A carne. Não, depois fala aqui, do que foi estrangulado, faz uma separação. Veja bem, pense bem. Quando você vai num médico e o médico diz assim, olha, você tem que abster-se de penicilina. É o caso. Ele está dizendo para você o quê? Que você não deve usar penicilina de nenhuma maneira. Você pode, por exemplo, tomar um comprimido via oral. Você pode tomar uma injeção endovenosa. Mas se ele diz, abstenha-se de penicilina, o que você entende? Você entende que de forma nenhuma a penicilina deve entrar no seu corpo. Ou abstenha-se de álcool. Você não vai simplesmente deixar de tomar álcool num copo, né, pela boca oral e injetá-lo na veia. Simplesmente você não vai fazer. A Bíblia diz, abstenha-se de sangue.
Uma pessoa que sabe o significado dessa palavra, ele simplesmente entende que ele não deveria colocar sangue de nenhuma forma. Então, é um princípio religioso, é como um princípio moral. Há 27 anos, o que o seu filho usou no lugar do sangue, você sabe? O que foi usado? O que é usado? O que vai substituir a transfusão? O que segura? O que impede? O que faz não precisar? Veja bem, eu não sou médico. Levando por esse lado, como leigo, mas o seu filho passou por isso e o senhor é uma pessoa esclarecida e deve ter se informado disso. Eu já tive essa pergunta feita várias vezes por médicos, que perguntam, o senhor é médico? Entendi. Uma vez eu respondi para um médico que a ciência médica, o conhecimento da ciência médica não é prerrogativa da medicina, especialmente hoje. Você pode ir, por exemplo, no Google acadêmico ou fazer pesquisas próprias. A prática médica é da medicina, é dos médicos, mas eu não sou médico. Mas, devido à experiência que a gente tem em lidar com muitas questões, normalmente nós, Testemunhas de Jeová, que fazemos parte desse grupo, a gente tenta colocar o médico que está com esse dilema de atender, de respeitar a consciência de uma Testemunha de Jeová, em contato com outro médico que tem experiência em tratar Testemunhas de Jeová. E a coisa é muito facilitada. Aquele médico, no caso do meu filho, ele não colocou no meu filho nada com relação a outro tipo de sangue. Por exemplo, o senhor fez uma alusão aí a alguém que entrou num acidente automobilístico e começa a perder muito sangue. Muitos profissionais nessa área, eles entendem que nesse momento a coisa urgente é você manter o volume dentro do sistema circulatório. E não necessariamente você precisa manter o volume dentro do sistema circulatório com sangue. Mesmo porque sangue é uma coisa rara hoje. É rara e cara. Por isso há a necessidade de encontrar o que eles chamam de substitutos do sangue. Embora o sangue não tenha um substituto. Essa palavra substituto do sangue, ela é uma coisa assim, apenas entre aspas. Porque o sangue é uma coisa ficção, tão maravilhosa que não há substituto para ele. Mas os mecanismos que Deus criou no organismo podem ser utilizados para minimizar em determinado momento o uso do sangue. Tanto é que há Testemunhas de Jeová que elas chegam a 2 de hemoglobina, 1,8 de hemoglobina. E sobrevivem. Se utiliza de certas técnicas e procedimentos com médicos experientes e ela sobrevive. Agora mesmo em Sorocaba temos lá uma paciente que ela está com 6 de hemoglobina e os médicos querem transfundir, mas depois de entrar em contato com a COLI, e a COLI provê orientação. O que é a COLI? É Comissão de Ligação com Hospitais. É Brasil todo? Brasil todo. Tem 130 dessas comissões no Brasil atualmente. E você é formada por profissionais, exatamente. E você acha o médico para conversar com aquele médico lá da cidadezinha do interior, lá da... A gente distribui isso, eu vou deixar de presente para você. O que é isso? São orientações que a gente deixa com os profissionais de medicina, mostrando nossa posição ética, nossa posição onde religiosa. Encontrar a solução? E aqui tem várias instruções muito interessantes sobre situações que o médico confronta diariamente, que ele pode utilizar para minimizar o uso de transfusões de sangue. Depois da COLI ter agido em frente ao médico, o paciente não pode ser removido, o médico toma essa decisão em apoio, com o apoio do outro médico da COLI, nomeado pela COLI em outro lugar, deve ser via telefone, conversa como vai fazer, o paciente morre. Não tomou a transfusão, não fez a transfusão. O médico está consciente de que precisava. O médico da COLI falou que não faz isso, e fez e morreu. Existe algum processo? Existe a COLI de advogados para segurar esse rojão para Testemunhas de Jeová? Psicólogos para apoiar a família que não aceitou a transfusão e o ente querido faleceu? Ou isso não aconteceu até hoje? Eu não me lembro. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Olha, a responsabilidade de dizer não à transfusão. Eu trabalho... Mesmo tendo razão. Eu trabalho nesse campo desde 1984. 84 para cá são 34 anos.
Eu não me lembro de nenhuma situação em que um paciente tenha, vamos dizer assim, morrido e os parentes testemunhas de Jeová tenham processado. Não, o próprio hospital, o próprio médico que não é... Eu não estou dizendo que não aconteceu isso. Sei, não, eu entendo, você não tem conhecimento disso. Quando o professor Zerbini, ele era um dos papas, um dos pioneiros da medicina cardíaca no Brasil. Ele recebeu testemunhas de Jeová que promoviam essa questão lá na década de 90, de 90. Naquela época, ele viu as vantagens que havia nisso, no tratamento sem sangue. E muitas das cirurgias cardíacas eram feitas sem uso de sangue. Então, você chegou a fazer transplante cardíaco sem transfusão, né? Porque inclusive, o campo mais limítrofe nessa questão são as transfusões são os transplantes de medula. E já são feitos transplantes de medula em testemunhas de Jeová sem uso de hemotransfusões. Então, hoje não há cirurgia. O senhor está me dizendo que se faz transplante de medula em pacientes testemunhas de Jeová sem o uso de sangue. De sangue? Sim, já foram feitas várias aqui no Brasil, inclusive. Com sucesso? Com sucesso. O senhor vai falar, pergunte para eles. Opinião. Então por que não se faz para todo mundo? Porque é mais fácil fazer com sangue? Por que então não se generaliza e passa a fazer, ou se faz uma campanha, ou se conscientiza as faculdades? Nós trabalhamos nessa direção. Ah, é? Eu mesmo e o grupo da Colite Sorocaba, a gente já visitou por várias vezes faculdades de medicina e somos convidados para fazer palestras. Só que o processo educativo, ele... É mais caro sem usar sangue? É mais caro? É mais caro. Não. Muito mais caro? Não. É mais caro você fazer transfusão de sangue do que não usar sangue. É mais caro com transfusão? Vários estudos mostram isso. O paciente sai mais cedo do hospital. Você sabe quanto custa uma bolsa de sangue hoje? Uma bolsa de sangue não sai por menos de R$1.000. Ela custa para o Estado em torno disso. Por quê? Porque você precisa fazer testes para que aquele sangue possa ser dado no paciente. E olha que nem sempre se faz o teste em todas as bolsas de sangue. No hemocentro, você faz muitas vezes por amostragem. E mesmo assim, as bolsas de sangue custam. A comunidade se envolve politicamente? O que você quer dizer com envolvimento político? Com o PSDB, PMDB, com o governo federal, com o governo municipal, com o prefeito de Sorocaba, com o prefeito de São Paulo, participa de campanha política? Você deve conhecer as testemunhas de Jeová e você sabe que nós somos conhecidos por nossa neutralidade. Ninguém fica isento de ver o que acontece no país. Vocês têm algum partido político? Tem deputados eleitos, senadores eleitos? Nenhuma testemunha de Jeová atua nesta área como deputado, como vereador. Não pode ser deputado, não pode ser senador, não pode ser candidato? Nós procuramos imitar Jesus. Nos esforçamos nessa tentativa de imitar Jesus. Jesus, quando estava diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos disse que ele era um rei. E Jesus disse, sim, eu sou rei, mas só que o meu reino não é deste mundo. Jesus, ele era um governante escolhido por Deus, ele vai governar a terra, segundo a Bíblia. Então, se nós adotamos o governo de Cristo, nós não poderíamos, ao mesmo tempo, estar do lado de um governo humano, ou defender a soberania de um governo humano. Nós respeitamos os governos humanos. A Bíblia incentiva a gente a obedecer às suas leis. Você não vai encontrar uma testemunha de Jeová, por exemplo, fazendo passeatas, nós não aceitamos sangue, criem hospitais para tratar a gente, ou derrubem este governo ou aquele governo. Por quê? Porque nós entendemos que a solução para os problemas é Cristo. Então, a nossa luta é pregar de porta em porta, é mostrar para as pessoas que o reino de Deus vai ser a solução desses problemas que a gente tanto quer que sejam solucionados. Isso foi assim, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. No tempo de Hitler, as testemunhas de Jeová não faziam o Heil Hitler.
O que era o Heil Hitler? Na realidade, é uma expressão que significa a salvação vem de Hitler. E nós fomos presos, colocados em campos de concentração. Morreram? 20 mil? Muitas testemunhas de Jeová morreram lá. 20 mil, que era o Triângulo Roxo. Isso, que era o Triângulo Roxo. Então nós adotamos essa... Agora mesmo na Rússia, você sabe, as testemunhas de Jeová lá foram taxadas de extremistas, mas nós não desrespeitamos a autoridade russa, estamos tentando mostrar para eles que não somos assim. O que pensa sobre a Shihá, o que pensa sobre muçulmano, os testemunhas de Jeová? Essa violência em nome de Deus que está no mundo. Eu fico pensando quando Jeová criou o primeiro homem e a primeira mulher. A Bíblia diz que a mais nobre qualidade que o ser humano tem é o livre-arbítrio. Então, se uma pessoa decide ser muçulmano, ou ser testemunha de Jeová, ou ser católica, é uma decisão que a gente entende que ela fez com consciência e que precisa ser respeitada. Então, nós respeitamos as pessoas que optam por qualquer tipo de religião. Nós não temos aquele sentimento de que tem que destruir os outros para que a nossa religião prevaleça. Não pensamos desta maneira. E os radicais? E Estado Islâmico, Al-Qaeda? Qual é o sentimento de um testemunha de Jeová? Qual é a atitude de um testemunha de Jeová diante disso, com a presença disso na sua comunidade, por exemplo? Aqui no Brasil é até assim, a gente vê mais pela televisão, também? Né? Então, é de silêncio também? Não. Ou se comenta, ou se fala sobre isso? Claro, a gente comenta e lamentamos profundamente que as pessoas cheguem a esse extremo. Mas a gente compreende também que as pessoas chegaram neste extremo justamente por quê? Porque talvez a espiritualidade, a fé em Deus, ela foi desvirtuada. Desde que o homem entrou longe de Deus no Jardim do Éden, quando ele começou a se afastar, muita coisa veio sobre a humanidade que Deus não queria. Mas nós estamos esperando o tempo em que isso vai acabar. E quando é esse tempo? O que é que vocês sabem que eu não sei? Vocês têm o pulo do gato, vocês têm a hora certa, vocês têm a bússola ou a ampulheta, vocês sabem onde está escrito ali naquele livrinho. Você viu a série de congressos que as testemunhas de Jeová estão promovendo agora? Estou acompanhando ali. Existe um discurso final nesse congresso em que ele aponta algumas características que podem ser observadas no mundo atual para mostrar que nós estamos bem perto, mas muito perto mesmo, de Deus trazer a destruição deste sistema iníquo de coisas, esse sistema ruim de coisas, para falar uma palavra mais fácil. E a Bíblia fala de algumas coisas que já estão acontecendo como prova de que a gente está muito perto desse tempo, perto de uma mudança nesse mundo, uma mudança para melhor. Ela não será provocada pelas testemunhas de Jeová. Nós não vamos pegar em armas e nem temos esse poder de mudar. Mas a Bíblia fala que assim como foi os dias de Noé, são os nossos dias. Quem acabou com o sistema, o mundo lá nos dias de Noé, foi Deus. Assim também hoje. E a Bíblia fala que as pessoas que hoje estão aprendendo sobre Ele, que estão mudando a sua vida, que estão se arrependendo dos seus atos anteriores, elas vão receber o benefício de poder viver num mundo justo. E Deus está estendendo isso para todo mundo, para todas as pessoas. Por exemplo, o nosso site jw.org, não há lugar na Terra hoje em que ele não possa ser alcançado, onde as pessoas não possam aprender sobre a Bíblia. Então, Jeová está providenciando que todas as pessoas na humanidade tenham oportunidade de aprender sobre ele, de uma forma pacífica, sensata, usando a inteligência. E se a pessoa faz isso, ela é vencida pelos argumentos tão lógicos que existem na Bíblia.